Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, o objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados e, por desconhecer o que é certo, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar devido a doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios, são ações purificadoras que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc., serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente, ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem e assim a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador e outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais. Por exemplo, sofrer incêndio e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas por serem absolutas. Toda ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Também existem os sofrimentos após o ingresso na fé, e quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja o quanto antes agraciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem purezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, fui atormentado pelas dívidas e por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e por fim me conformei. Finalmente consegui liquidá-las em 1941. Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas
e mais uma vez senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor. Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom, significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes ocorre o contrário. Sofrimento gera sofrimento, a ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Em 2 de dezembro de 1953. Notas. Pecados e impurezas. Tsumikegare, em japonês. O termo tsumikegare pode ser dividido em duas palavras. Tsumi, que no âmbito legal se refere aos crimes, delitos e infrações, e no aspecto religioso significa pecado e descreve qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Já a palavra kegare significa impureza e é utilizada particularmente no shintoísmo com o termo religioso. São causas típicas de kegare o contato com qualquer forma de morte, parto, doença, menstruação, cuja condição pode ser remediada através de rituais de purificação. Princípio da correspondência. Segundo Meishu Sama, é o princípio em que os fatos e as coisas do mundo material têm correspondência com a situação espiritual dos envolvidos. Por exemplo, o local do corpo que está enfermo corresponde ao local do espírito em que tem nuvens espirituais. O tipo de sofrimento que se está passando corresponde ao tipo de pecado cometido, etc. Pelos caracteres em japonês, esta palavra pode ser entendida também como lei da concordância.